E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel Salles. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco sobre a configuração do projeto front-end aqui, no caso específico desse projeto. A gente vai fazer um projeto em MAUI. A gente vai estar utilizando aqui o pacote Sync Client LightDB, no caso, né? Então vamos instalar todas as dependências ali para o client, né? Para a gente poder fazer essa configuração de sincronia no nosso projeto front-end. Beleza? Então vamos seguir aqui um pouco a documentação aqui no caso. Antes disso, vamos até criar já um projeto em MAUI. Beleza, vai chamar Pocket Client YouTube. Vai ser em .NET 8 por enquanto, né? A gente vai estar dando suporte para .NET 9. Maravilha. Antes até mesmo de seguir aqui, a gente vai seguir com alguns dados importantes, né? Algumas notas importantes que também eu falei isso também no caso não tenha visto, tem um vídeo anterior da configuração do back-end, né? Os identificadores, né, vão ser utilizando o guide, no caso, né? A gente vai estar utilizando aqui essas três colunas. No caso do LightDB, a gente já vai ter uma classe que já vai conseguir criar isso automaticamente, essas colunas pra gente. No nosso caso, a gente tem alguns fluxos aqui que a gente faz. No caso, o campo delete ele é soft delete quando a gente faz algumas operações, mas caso o nosso servidor informe pra gente que esse dado seja excluído, ele faz a exclusão no caso, né? Mas as operações que a gente faz interna no aplicativo são soft delete, e na sincronia, quando o servidor informa que esse dado é excluído do servidor, então a gente apaga da nossa base, né? Para não ficar nenhum tipo de dado ali guardado, né? Caso você queira fazer a sincronia de dados aqui, né? De todos os dados do seu servidor, você pode informar que esse tipo de dado é inválido, vamos dizer assim, mas no formato ISO, né? Ou nesse formato aqui especificamente, mas como você vai estar utilizando C#, é basicamente dar um date time min value, e assim ele já especifica, já passa esse tipo de data pra gente. Claro, você dá só um toString passando o formato de ISO ali para ele reconhecer. Beleza? Lembrando também que você tem que especificar tanto no seu back-end quanto no seu front-end, tem que trabalhar com o mesmo tipo de formato, né? UTC ou local. As estruturas e chaves devem ser a mesma, então se o seu back-end tem as chaves ali dos objetos, no nome das suas tabelas ali, das suas collections, devem seguir o mesmo também. Os seus objetos deles sempre vão ser representados por IDs, no caso, né? Como você pode ver aqui um exemplo. Vão ser sempre IDs, no caso. E essa é uma estrutura aqui do válida, né? De sincronia, né? No caso, eu tenho uma rede de objetos, e cada objeto eu tenho ali a minha collection. Eu tenho o nome da minha collection aqui, o timestamp que ela se encontra e as alterações que foram feitas, né? Aqui fica um pouco melhor para visualizar, né? Então, no caso do create e do updates, eles seguem a mesma estrutura do esquema sync. E do deleted at, ele é a lista de guides ali que você quer que sejam excluídos, beleza? Vamos já criar os nossos projetos aqui. Vamos só abrir aqui nosso .NET MAUI e vamos instalar alguns pacotes que a gente precisa mexer, beleza? Vamos aqui no Manage Nugget Package. Bom, a gente vai trabalhar aqui com o MVVM, né? Então vamos ao .NET MAUI Toolkit. Vou estar utilizando aqui a versão 8.0. Acredito que essa 10 já esteja dando suporte para o .NET 9. Então vamos, para não quebrar nenhuma compatibilidade, vamos seguir o mesmo caso que eu estou fazendo. Vamos utilizar aqui o MVVM. Beleza, vamos usar o Floor para fazer requisições HTTP.
Maravilha. E por fim, vamos instalar aqui o SyncLightB. Client, no caso. 2.2. Maravilha. Vamos configurar aqui já a nossa pasta de models. Claro, a gente vai dar uma olhadinha na documentação, o que ela diz pra gente. Claro, a gente vai configurar nossos models. A gente pode ou não criar uma classe separada aqui para especificar as nossas chaves das nossas tabelas, o nome das nossas tabelas. Após isso, criar nossos repositórios e depois nossa API de sincronização. Maravilha. Vamos criar nossa model aqui. Vou criar duas classes. Uma chamada Note e outra chamada User. Beleza. As nossas entidades aqui deixa eu só importar aqui que ele não importou pra gente. Beleza. As nossas entidades aqui a gente vai herdar aqui do esquema sync, né? Então automaticamente a gente vai dizer nossos campos que a gente precisa e a gente herdando essa classe, né? A gente vai já por debaixo do pano já criar os 3 campos que a gente necessita nas nossas tabelas, que são os timestamps lá de create, delete e update, e também vai fornecer alguns métodos pra gente ali para poder manipular a campo de data, né? E aqui, como eu falei, não sei se você já viu o vídeo anterior de backend, eu configurei aqui na própria entidade aqui um método para a gente ter a chave da nossa tabela, do nosso documento do Lightb seja igual ao do nosso backend ali, né? Beleza, vamos aqui na nossa classe de User. Ele segue basicamente o mesmo padrão. Maravilha. A gente herda aqui do nosso pacote do SyncClient LightDB. Maravilha, vamos criar aqui, no caso, uma pastinha de repositórios. Tá, vamos criar aqui uma classe chamada Database. No caso do LightDB aqui, a gente precisa fazer essa configuração. Eu vou deixar isso separadinho aqui pra gente poder brincar um pouco. Isso aqui é para teste que eu tava fazendo, então uma das horas eu queria trabalhar com Windows e às vezes outras horas eu queria trabalhar com o mobile, então para não trabalhar com a mesma instância do arquivo ali, não tem probleminha, eu segmentei aqui no target. Beleza, vamos criar aqui já as nossas interfaces, a Note Repo. Beleza. Vou criar aqui a minha classe de repository do Note. Bom, deixa eu copiar aqui e explicar para vocês. Opa, copiei demais. Beleza, vamos só importar aqui. Ele para de reclamar. Bom, aqui o get notes e get note ID não tem nada de diferente. Basicamente eu só vou lá no Light Database e dou um get nos itens mesmo. O importante aqui é observar as operações de save, update e delete. Bom, no caso aqui do save, eles fazem a mesma coisa, né? Mas então, basicamente aqui você vai criar aqui a instância, né, do seu Light Database, né? Passando aqui, pegando o path do seu arquivo. E aqui você vai criar uma instância do Synchronize baseada no seu Light Database, né, no caso. E aqui, no caso, você pode ou não, você não obrigatoriamente utilizar esses métodos para poder fazer a inserção, atualização ou delete do seu projeto. Você pode simplesmente dar ali um db.getCollection
passar ali a instância do seu item, né, Note. Aí você vai ter aqui o seu documento, a sua collection, né? Então, aí baseado nessa collection, você consegue dar um insert ali no seu item, passando ali sua entidade, né? Mas uma coisa que é obrigatoriamente fazer, né, que como eu falei, o SyncLightB, ele trabalha fortemente com os campos de data, né? Então, obrigatoriamente você tem ali que passar na sua entidade ali, como você está fazendo um update, um created, né? Então você tem lá que dar um created ponto, aí você passa aqui seu time.tc, aí ele vai setar automaticamente ali, ou você pode setar direto na propriedade ali e passar seu datetime.tc now. Lembrando que você tem que fazer isso para todos, especificar um tipo só no caso, né? Mas, vendo que é um pouquinho oneroso aqui, eu criei um wrapper, no caso, né, dentro da própria classe de Synchronizer, para você poder fazer os inserts, updates e delete. Automaticamente ele é um wrapper para você, ele já faz fluxo para você, né, debaixo dos panos. Ele seta os valores nos campos de data que você precisa. E basicamente você passa a sua entidade e o nome dessa tabela aqui, ele já faz isso automaticamente para você. Beleza? Vamos aqui já setar na nossa... Beleza. Ótimo. Vamos aqui já criar o nosso user repo, nossa interface. Beleza. Vamos criar aqui agora a nossa classe. Opa. Beleza. E a mesma coisa com a nossa classe aqui de user, basicamente. Sempre se atentar quando for fazer operações ali de update, delete ou create do seu item, você tem que salvar ali os seus campos, no caso. Então, uma recomendação é que você utilize esses métodos aqui que já seta todos os campos que são necessários para você, né? E não tem problema esquecer algum ou não. Maravilha. E agora a gente vai criar a nossa classe aqui de repository pra gente, no caso, né? Vamos aqui já criar a nossa interface. Beleza, e esse aqui eu vou copiar para você já explicar melhor. Opa, copiei totalmente errado aqui o negócio. E a gente já explica melhor aqui cada item. Bom, vamos aqui para o primeiro método, no caso, né? Deixa eu só logo importar isso nas interfaces, para não esquecer. Ótimo. O que é o Pull Local Changes to Server que ele faz, né? Basicamente, ele carrega todos os dados da sua base de dados local, baseado no tempo que você fez o último push. Baseado nessas alterações, ele pega e carrega e monta um JSON para você, que é basicamente esse JSON aqui dessa estrutura, né, no caso. Então ele monta tudo no seu front-end, ele já monta isso para você, esse objeto para você enviar para sua API. E assim você consegue carregar toda essa base, né? Então, basicamente ele cria aqui uma instância do Light Database e passa aqui para uma classe, né? Essa instância do Synchronizer para poder fazer a sincronia. E aí você cria aqui um builder, Pull Changes Builder, da classe aqui Sync Pull Builder. Você pega aqui a última alteração que você tem no seu documento local, né? Então, quando você faz um push,
automaticamente o SyncLightB ele cria ali um documento no seu banco de dados local, onde ele vai salvar a alteração que foi feita no último push do seu servidor. Quando você faz um push para o seu servidor, envia seus dados para o seu servidor, ele retorna ali a um dado atual, né, um timestamp ali, um datetime na verdade. Esse datetime que ele retorna, ele vai ser salvo no seu banco local, e assim você consegue ter fragmentos, né, uma data específica, e baseado nessa data você consegue ter fragmentos, né, um range de datas, range de registros baseado nessa data. Então, por exemplo, se a última sincronização foi agora, ele consegue pegar todos os registros que foram cadastrados nessa data de agora e enviar para o seu servidor, e assim você consegue ter um escopo minimizado ali de registro, não necessariamente trazer todo o seu dado dessa base local e enviar para o seu servidor, e sim daquele escopo que foi salvo da última sincronia. Bom, e basicamente no nosso build a gente tem alguns métodos. O Edge Pool Sync, ele vai lá e você passa aqui o seu método de Pull Result Changes, passando o seu tipo de classe que você quer fazer, no caso da sua entidade aqui, né? E aqui você passa a data que foi feita a última alteração, e aqui a chave, que é muito importante, que é a chave tanto o nome do documento que é salvo do seu LightDB, no seu banco de dados local, quanto também a chave que faz a conexão ali com o seu back-end, no caso, né? Ele consegue fazer essa ligação e fazer o mapeamento. E aqui você vai configurando as suas entidades para fazer o pull, né? Caso tivesse uma terceira tabela aqui, uma quarta tabela, você consegue ir configurando aqui. E assim você só fazer um build. E com isso você tem aqui todas as alterações, a lista de alterações feitas. E também consegue ter aqui o JSON, né, do seu banco de dados local. Beleza? O push serve change to local. Basicamente você recebe a lista de alterações do seu servidor, né? E baseado nessa lista de alterações do seu servidor, você atualiza seu banco de dados local, baseado nessas alterações do servidor. Então o que a gente faz aqui? A gente tem a instância do LightDB Database, né? E cria aqui uma instância do Synchronizer baseado no Light Database. E o que a gente faz com isso? A gente cria aqui um builder, Sync Push Builder, passando aqui as alterações do nosso servidor. E no Sync Push Builder a gente tem esse método essa action na verdade chamada Add Push Scheme Sync. E a gente passa aqui o nosso método Push Change Result, passando aqui a nossa alteração e a chave do nosso documento, no caso, né? Então aqui, como eu falei, é sempre importante, assim, é uma recomendação, né, você centralizar isso, porque fica muito mais fácil de você fazer manutenção. E aqui basicamente ele vai aqui com build aqui, ele vai pegar todas as alterações que viram do seu servidor, né, das suas alterações, das suas teams ali que viram do servidor, da sua API, vai fazer o build e atualizar automaticamente seu banco local, beleza? Bom, feito isso, agora a gente vai aqui pro nosso, vamos ver a documentação, os próximos passos. A gente já configurou nossas modas, já configurou nossos repositories, e vamos agora configurar a nossa API mesmo aqui, nossa endpoint API. Beleza. Vou criar aqui agora mais umas páginas aqui chamadas service. Nessa pasta aqui eu vou criar aqui o meu API service. E criar também a interface dela que a gente vai utilizar aqui, a API service. Beleza. Feito isso, a gente vai aqui e colar aqui. A gente, basicamente, a explicação que eu fiz para vocês, né? Então, esse API Service é só 2 endpoints, um pull e um push. Basicamente, o push aqui, no caso, né? A gente vai injetar aqui nosso Sync Repository, né? Para fazer aquelas operações no nosso banco local. O Push Service, basicamente, você pega as alterações do seu banco local, né? Todas as alterações do seu banco local,
e vai enviar para sua API. Aqui no caso eu estou usando o Floor para fazer essas requisições HTTP, né? Eu monto aqui as carry strings das minhas collections, passando o nome delas aqui respectivamente. Caso você tenha aqui um ID, um outro filtro que você queira aplicar, você passa aqui também. E o timestamp aqui você passa aqui também para o seu item, no caso, né? E no corpo dessa requisição você passa aqui as alterações que foi feita no seu banco local. E aí o push, né, como ele faz, ele retorna um datetime, né, atual. E aí baseado nesse datetime, ele vai lá e atualiza seu documento local e assim você consegue saber quando foi a última sincronização. E aí, baseado nessa última sincronização, você consegue fazer pull e pushes ali bem fragmentados, né, no caso. Bom, e aqui não tem muito dor de cabeça, né, cria uma instância do Light Database normalmente. Cria uma instância aqui do Synchronize, passando aqui o Light Database aqui para poder fazer as operações de consulta, no caso, né? Bom, o Pool Server, basicamente aqui, eu coloquei um AL aqui só para diferenciar, podia também separar. Mas basicamente aqui eu criei essas mesmas instâncias para a gente poder utilizar. E aqui basicamente se eu quero que seja todos os registros, ou seja, o Pool Delta, né, ou baixar a primeira vez ali dos dados, eu só passo um datetime min e ele traz aquele formato que a gente já viu na documentação. Caso a gente queira os registros de agora, né, ou os registros mais recentes, a gente pega do nosso banco de dados no nosso documento local. E aí lá ele pega o nosso registro que tem. E aí basicamente a gente passa aqui as collections que a gente quer carregar, né, nossas duas collections aqui da nossa base de dados, e passa o nosso timestamp aqui passando o nosso timestamp passando o formato ISO do nossa data. E aí basicamente ele vai retornar todas as alterações lá no nosso servidor que tem, né, no fazer o pull. E aí baseado nisso a gente só vai e passa essas alterações pro nosso banco local e faz as alterações, no caso, né? E a gente chama aqui o repository push serve change to local, no caso, né? Beleza, então é bem simples. Vamos agora construir aqui nossas view models, então basicamente é só isso, sincronização. Vamos agora só fazer aqui as nossas view models. Beleza. Vamos criar aqui a nossa user page view model. Então aqui não tem muito mistério, mas .NET MAUI, Xamarin, se você estiver acostumado, né, basicamente view model não tem muito complexidade nisso. Cara, a gente precisa ajustar aqui, beleza? Então, como eu falei, a gente cria aqui nossa entidade, né? Caso você esteja utilizando ali o esquema sync das suas entidades, ele já cria, adiciona os campos necessários para você. Não preciso dropar nada, beleza. Vamos agora criar aqui a nossa Node Page View Model. Bom, a nossa Node Page View Model, vou importar as coisas necessárias pra gente aqui. Deixa eu só remover referências que eu não utilizo. Maravilha. Lembrando aqui, como eu falei, eu comentei mais cedo, anteriormente, né? Caso você esteja utilizando aqui as assinaturas aqui de inclusão aqui, você vai ver que ele já seta automaticamente aqui, no caso, os campos, né? Então é importante quando você criar, você sempre setar especialmente, ou usar a assinatura aqui do construtor para ser mais fácil.
Bom, feito isso, agora a gente vai construir tela. Então vamos aqui criar nossas views. Antes disso, deixa eu logo configurar aqui nosso web shell. Não, na verdade, configurar essas telas aqui. Vamos configurar aqui nosso main page logo, que a gente precisa. Então na nossa main page, no nosso code behind aqui, a gente vai remover isso e adicionar esse camarada aqui. Beleza? Oh, a gente esquecendo o mais importante aqui, que é a view model da sincronia, no caso, né? Então vamos aqui na view model de sincronia. Sync view model. E aqui basicamente a gente só injeta a nossa classe de API Service para poder fazer. E eu acho que eu não injetei aqui, né? Achei que tivesse injetado. Já injeta aqui no nosso interface. Pronto, ele vai reclamar, parar de reclamar. E no Totes a gente precisa adicionar aqui um pra gente, small nugget. Beleza. Maravilha, vamos aqui no nosso... Vai parar de reclamar do nosso contexto. Beleza, vamos na nossa tela aqui. Então, é só tela simples mesmo, né? Pra gente poder se divertir com o registro. A gente só vai precisar passar aqui nossos view models e nosso data type, né? Então, xlms ponto view models, e a gente vai passar aqui nossas view models aqui, beleza? E basicamente a gente vai passar só nosso data type aqui, sync, beleza? O Visual Studio já ajuda a gente. Vamos criar as demais telas aqui que a gente precisa, que é de notas e de usuário. Então, bastante mal e content.xml. Então tem a user page. E aproveitar, eu acabei não criando no local errado. Vamos criar uma pastinha para user page, fica mais organizado. Pronto. User page e not page. Maravilha. A gente só precisa injetar agora no nosso coding behind os nossos itens aqui do nosso contexto. Então, not page. Beleza. Nosso user page também precisa adicionar no contexto, aqui. Vou ajeitar aqui, beleza. Vamos só montar as telas que a gente precisa aqui no caso da Not Page. Closer Ruler Tapes. Então, tá. A gente precisa botar adicionar as referências aqui para o XAML. De reconhecer. Primeiramente a gente vai passar aqui nossa view model. Beleza, e vamos passar aqui também nosso data type aqui também, que vai ser a Not Page View Model. Meia clara, a gente também precisa aqui especificar nossas models. Beleza. E na nossa user page,
Beleza, agora a gente vai adicionar aqui as nossas referências necessárias. Nossas models e view models. Então, xlms model. Model. E vamos adicionar também as nossas view models. E especificar nosso data type aqui, que vai ser nossa view model, né? Então, no caso, a user page view model. Vamos ver se a gente explicou também não tá pra gente. Beleza, beleza. No nosso MAUI program aqui, a gente precisa adicionar os nossos camaradas, né? Então, community do kit. E vamos adicionar todas as referências aqui de injeção para não dar nenhum problema. Vamos adicionar os nossos repositories, vamos adicionar nossos services, vamos adicionar as nossas views e as nossas view models. Bom, agora feito isso, agora a gente consegue adicionar no nosso web shell os nossos itens necessários. Vamos utilizar aqui o Flow Layout aqui. Eu vou adicionar o nosso XMLS local. Então vai ser o nosso client, beleza. E vamos adicionar aqui também. Na verdade já tá. Eu não preciso, ótimo. Eu vou adicionar aqui então só minhas views. Client view.views. Beleza. E aqui é só um detalhe que eu gosto mais de Modulite, né? Então eu vou só fazer a nossa aplicação, utilizar aqui o Modulite, que é o pessoal. Não tem nada demais. Vamos só agora buildar a aplicação aqui. Acho que ele já fez o build, mas vamos só construir a aplicação. Normalmente o primeiro build sempre demora bastante, né? Porque está construindo pela primeira vez os binários, né? Então normalmente está demorando um pouquinho ali. Então vamos só revisar basicamente aqui nossos itens que a gente fez. Basicamente configuração, a gente configurou nossas entidades. A gente configurou nossos repositories, a gente configurou os nossos repositórios de sincronia, principalmente ali, né? E a gente configurou nosso service para sincronia, no caso. Beleza? Um detalhe também aqui, eu já estou rodando aqui nosso back-end, no caso, né? E nosso front, eu criei uma aplicação Blazing Front ali só para manipular nossa API, não ficar mexendo no Swagger ou no Postman ali, né? Ter algo mais visual. E no nosso back-end, eu só coloquei a habilitação do Chorus aqui, né? Para não ter nenhum probleminha aqui no caso. Beleza? Mas nada referente a isso, é mesmo só para poder se comunicar com a API. Bom, a gente vai rodar aqui em Windows mesmo. Podia estar rodando no Android, né? Ou então, deixa eu só minimizar aqui. Vamos rodar nossa aplicação Blazor. Inclusive, ela já está rodando aqui. Quando no vídeo passado a gente criou 3 registros e deletou um, né? Na configuração do back-end. A gente vai agora baixar. Pronto, dados baixados. Vamos aqui no nosso carregar lista. E pronto, já carregou nossa lista aqui para a gente poder mexer, né? Ele não vai carregar o item deletado aqui, porque esse registro aqui ele é desconsiderado do nosso banco local. E caso esse registro já estivesse excluído do nosso banco local, ele seria excluído, né? Porque o servidor ele é detentor ali da verdade, vamos dizer assim. Então ele que especifica pro banco local se esse dado pode ser excluído ou não. Beleza? Para não ficar, abre aspas, lixo ali no dispositivo, que às vezes você está trabalhando offline, né? E normalmente os dispositivos são ou aplicações desktop ou dispositivos mobiles, né? Que são o mais comum. E dependendo do celular da pessoa, você não pode ter muitos registros ali guardados, né? Então,
quando o servidor, a partir do momento que o servidor dizer que aquele registro tá deletado, o servidor, né, em si, ele será excluído do banco de dados local. Beleza? Vamos criar aqui um teste via mobile YouTube. Eu vou dar um create. Beleza, ele já criou aqui um create. Se a gente enviar para o nosso servidor, a notificação está caindo na outra tela, então talvez não esteja aparecendo. E prontinho, o nosso teste mobile aqui já foi incluído para o nosso servidor, né? E caso a gente desse um up aqui, ele vai mudar a nomenclatura, né, do nosso item, vai mudar a data do nosso registro, né? O update já está mais recente. E a partir do momento que a gente baixar de agora, ele vai mudar aqui nosso dado, né? Então é isso, pessoal. Essa é a configuração aqui do nosso front-end. No caso, a gente fez aqui uma aplicação mobile. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa configuração. O pacote ele é open source, no caso, né? Então o README aqui tem em português e inglês. Então fiquem à vontade ali para sugerir qualquer dúvida ou caso tenha alguma solicitação que queiram implementar ali para seguir, vocês podem estar abrindo por request, também meu LinkedIn está aberto, então podem chamar à vontade também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.